Jovem de 17 anos que se alimentava de batatas fritas perde sua visão por falta de vitamina B12. Uma a cada 5 pessoas morre em decorrência de uma alimentação inadequada. As consequências de uma alimentação na saúde são enormes. A Organização Mundial da Saúde aponta que as doenças cardiovasculares é a principal causa de mortes no mundo. O Distrito Federal tem 570 mil pessoas obesas. A obesidade não vem sozinha, ela pode causar diferentes doenças. Nós temos um aumento maior da obesidade em decorrência do consumo muito elevado de alimentos ultraprocessados, açúcar e teor de gordura. A má alimentação é hoje uma das principais causas de morte no mundo, na frente inclusive do cigarro e da hipertensão arterial. Além disso, uma alimentação inadequada também está relacionada ao desenvolvimento de doenças e problemas de saúde, como obesidade e sobrepeso, doenças cardiovasculares, câncer e diabetes do tipo 2. Em todo o mundo, 3 milhões a mais do que os provocados pelo cigarro, por exemplo. 10 milhões de mortes foram por doenças cardiovasculares, 900 mil por câncer e 340 mil por diabetes tipo 1. Dentro de uma má alimentação ocorre a obesidade. A obesidade ocorre com bastante frequência nos brasileiros pelo alto consumo de alimentos ultraprocessados, que ocorre com formulações industrializadas sem participações de alimentos, como por exemplo o uso de refrigerantes, sucos industrializados, bolachas e entre outros. Esses alimentos também fazem com que ocorra um certo aumento de colesterol. Eu fiz uma entrevista com o Caio, ele possui 18 anos e ele conta um pouco sobre a trajetória dele com colesterol alto. Eu já tive colesterol alto. Pra mim foi vamos dizer que foi surpreendente, porque eu tive quando eu tinha de 11 para 12 anos. E eu só descobri quando eu tava muito mal, quando eu passei muito mal, fui pro hospital e acabei ficando internado. Daí os médicos não acreditaram, porque geralmente colesterol dá em pessoas mais velhas ou em pessoas obesas. E eu era um dado que não fazia sentido, porque eu era uma pessoa magra, um moleque magrelinho e acabei tendo. Mas isso foi por conta da minha alimentação. Sempre comi muita besteira, tomei muito refrigerante, muitas coisas, muito besteira. Eu não gostava de comer arroz, feijão, legumes, frutas. Frutas eu até gostava um pouquinho, gostava de comer maçã e pera. Mas legumes, frutas, o almoço eu nunca gostava. O almoço eu pedia miojo para comer miojo. Então isso acabou afetando e levando ao meu colesterol aumentar muito. Eu acabei ficando 2 meses internado e depois que eu fiquei 2 meses internado, eu tive que ter uma alimentação mais rígida, tive que estar passando, que ele depois que eu tive alta, ele não abaixou de uma vez, ele continuou um pouco alto, eu tive que regular minha alimentação para ele abaixando aos poucos. Hoje em dia eu até ainda como besteira, mas bem menos do que antes. Como sei lá, no sábado e domingo, quando saio com amigos ou sei lá, refrigerante eu ainda tomo bastante, admito, mas regulo bem mais a minha alimentação, porque a sensação de você estar mal no hospital não é boa não. É isso. Hoje em dia eu até ainda como besteira, mas bem menos do que antes. Como sei lá, no sábado e domingo, quando saio com amigos ou sei lá, refrigerante eu ainda tomo bastante, admito, mas regulo bem mais a minha alimentação, porque a sensação de você estar mal no hospital não é boa não. É isso. Agora falando um pouquinho sobre o diabetes. O diabetes é uma doença crônica onde o pâncreas não produz insulina suficiente ou quando o corpo não consegue utilizá-la de maneira eficaz. Também ocorre nos casos onde o consumo de gordura e açúcar é muito elevado. Com base nisso, eu consegui uma entrevista com a Maria Júlia, uma jovem de 14 anos. Ela mora em Minas Gerais. Eu fiz algumas perguntas para ela e ela me respondeu de maneira rápida e objetiva.
Devido à má alimentação e uma dieta baseada em carência de frutas, verduras, legumes, cereais e o excesso de sódio e açúcar, a população brasileira é uma das que mais sofre com a obesidade, sendo em média anual de morte 168 mil pessoas. Além de uma dieta dessa acarretar neste problema da obesidade em que diversas pessoas enfrentam, a má alimentação pode ainda causar gastrite, o câncer devido à alta ingestão de sódio e açúcar, a diabetes tipo 2, que não tem cura, o colesterol alto, dentre outras comorbidades que acabam se agravando para demais problemas e resultando na morte. A obesidade infantil é um dos fatores mais preocupantes ultimamente, com diversos alimentos industrializados e cheios de gorduras vazias, quer dizer, calorias vazias, acaba por contribuir para um quadro agravante neste cenário. O que pode acabar por ser uma esperança para pessoas assim é o início de uma dieta regulada, não no caso de você não ter que mais comer sódio ou coisas que possuem sódio, ou que possuem açúcar, ou que possuem gorduras, mas sim saber quanto é a quantidade de comer. A maioria das vezes o que mais mata não é a presença do sódio, do açúcar ou dessas gorduras trans ou saturadas, e sim a carência dos outros alimentos, como as frutas e as verduras que já foram citadas anteriormente. Para se ter uma dieta bem regulada, deve-se ter horas de sono reguladas, de 8 a 9 horas de sono, realizar atividades físicas, o que é uma ótima solução, fazer seus exames de rotina, né, o seu check-up anual, e, e procurar se alimentar da melhor forma possível, tendo sempre um café da manhã bem feito, dormindo suas horas exatas, se hidratando bem e não procurando não ingerir tantos alimentos com gorduras saturadas ou trans,